domingo do tempo comum destaca o chamado que Deus nos faz. Mas mais que isso, destaca os desafios do segmento. Ele chama, coloca as condições para segui-lo e vê se nós estamos dispostos ou não. Não é fácil seguir Jesus. Muita gente não sabe disso. Muita gente pensa que é fácil seguir Jesus, que não tem desafios, que Ele vai fazer tudo por nós, que o nosso fardo vai ficar leve, que a nossa cruz vai ficar como uma pena se o seguirmos. Mas não é bem assim. Jesus sempre foi muito claro, Ele nunca enganou ninguém dizendo, olha, siga-me que é fácil. Ele chamou para seguir, mas não disse que seria fácil. Quando a gente assume o nome de cristão, nós assumimos ser discípulo de Cristo. Quando nós recebemos o batismo, nós passamos a fazer parte oficialmente de uma religião, no nosso caso da religião católica. No nosso caso, a maioria de nós é batizado quando criança, nós não temos noção do que estamos recebendo. Por isso então nós temos, além dos pais ou responsáveis, padrinhos. Eu costumo sempre falar isso em missa de batizados. Amanhã nós temos batizado, mas hoje a liturgia já pede um fio ligando a isso. Nós temos padrinhos que são aqueles que, se os pais descuidarem da educação católica, de ensinar os desafios de ser cristão, entra em ação os padrinhos. Por isso que a igreja tem exigências para padrinhos. Padrinhos não pode ser qualquer pessoa. Tem que professar aquela religião, tem que estar em dia com o sacramento, tem que ser pessoa comprometida com a igreja e pessoas que colocaram a mão no arado e não estão olhando para trás, para dar exemplo para os afiliados. Pai e mãe relapsos que escolhe padrinhos com outros critérios, tem grande probabilidade de depois se arrepender, porque os padrinhos são omissos. Mas pai que tem consciência, mãe que tem consciência de que tem uma responsabilidade de seguimento de Jesus Cristo, escolhe a dedo os padrinhos. E o primeiro critério que leva em consideração é se aquele casal ou aquela pessoa escolhida é católica assídua, comprometida com a igreja, que não perde missa, que é dizimista, que tem envolvimento pastoral com a igreja, que participa da igreja e que com certeza vai dar exemplo de como é ser católico para aquela criança que está batizando. Infelizmente não é isso que acontece com boa parte. Então lá, criança, nós assumimos ser cristão, mas quem assumiu para nós foram nossos pais, nossos padrinhos, e a partir do momento que nós vamos crescendo na igreja, sob a orientação desses responsáveis, nós vamos adquirindo consciência do que é ser cristão, seguidor de Jesus Cristo. Vamos dizendo aos poucos nosso sim. E aí quando chegamos na adolescência, idade de confirmar o batismo com a nossa própria consciência, muitos desistem. Não quero ser cristão. E acaba não professando mais a religião. Mas aqueles que dizem o seu sim com o sacramento do crisma, já está dando um passo a mais. E aí vai confirmando esse chamado que lá no batismo recebeu e que cada sacramento vai confirmando esse compromisso, esse sim. E à medida que a gente vai se envolvendo com a igreja, com a religião, a nossa fé vai ficando mais sólida e nós vamos percebendo os grandes desafios que tem em ser cristão. Quando a gente desiste nos primeiros obstáculos,
sinal de que nós temos imaturidade cristã. Mas aqueles que permanecem firmes são aqueles que vão tomando consciência. E assim nós vemos na leitura de hoje o chamado e Jesus colocando ali diante daqueles que ele chama o desafio. Nós temos 4 tipos de posturas na liturgia de hoje. Uma na primeira leitura do livro dos Reis e 3 que aparecem no Evangelho. E na segunda leitura nós temos o reforço desse comportamento cristão. Na primeira leitura, nós vemos ali despontar 2 personagens muito importantes como profetas, Elias e Eliseu. Elias foi um profeta grandioso no Antigo Testamento, tanto é que depois, muitos anos mais tarde, milênios mais tarde, Jesus vai ser confundido com Elias. Quando é perguntado quem é Jesus, alguns vão dizer, é Elias que ressuscitou. Elias foi muito importante, como aquele que disse sim para Deus, para a sua missão. E ele então tinha uma grande missão, de passar o seu legado para uma outra pessoa, de ensinar outro ou outros a serem como ele. E Deus então chama Elias e diz para ele: agora você vai passar o seu cajado, a sua missão, o seu manto para uma outra pessoa, Eliseu. O manto significa todo o poder que Elias tinha, toda a sua capacidade de profeta, toda a sua grandeza. E ele vai então à procura de Eliseu. Eliseu está no campo trabalhando. Deus nos chama no cotidiano da nossa vida. Ele está lá com 12 juntas de boi. E de repente passa Elias e joga o manto. Ele entendeu a senha. Deus está me chamando. E ele pede então um tempo. Diz sim prontamente, mas diz: eu vou voltar e vou fazer uma festa de despedida. Eu quero que essa festa de despedida seja o meu envio. E ele vai para casa, faz um churrasco, podemos dizer, com alguns dos bois que ele conduzia, com a própria lenha do arado, da canga, faz aquela festa, se despede e deixa essa vida para trás. Assume agora um outro arado, uma outra missão, e se torna um profeta grandioso, coerente com o seu sim. Então nós temos na primeira leitura um exemplo belíssimo, que lá no batismo nós também recebemos, ao sermos ungidos, a missão profética. Depois nós vamos para o Evangelho, e lá no Evangelho nós encontramos 3 situações. Primeiramente, Jesus que está indo para Jerusalém. Jerusalém é onde ele vai concluir sua missão, é o lugar onde ele vai ser crucificado. Então tem um significado muito importante esse ir para Jerusalém. E no caminho para Jerusalém, chega uma pessoa cheia de boa vontade e diz para Jesus: eu vou te seguir, vou até as últimas consequências. Está cheio de interesse, de boa vontade, é alguém que demonstra ser um autêntico discípulo. E Jesus logo desconfia: será que essa pessoa de fato sabe quem eu sou? Será que essa pessoa sabe onde vai culminar minha missão? Será que se ele soubesse de fato, ele estaria dizendo isso, que iria comigo para onde eu for? Será que ele vai comigo até a cruz? Então eu vou testá-lo. E Jesus vai dizer para ele: as raposas têm tocas e os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça.
Ou seja, se você está me seguindo por algum tipo de interesse, coloque os pés no chão. Eu não tenho nada para te oferecer, materialmente. Se era essa a proposta, o interesse daquele, ele já iria desistir. O texto não diz se aquela pessoa seguiu ou não, mas Jesus deixou muito claro: até os animais têm mais que eu, até as raposas, os passarinhos, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não me siga pensando que você vai ganhar alguma coisa materialmente. Então, se alguém vier com um discurso de teologia da prosperidade para você, desconfie. Aqueles discursos, olha, se você fizer isso, você vai ganhar tanto. Desconfie disso. Jesus nunca fez esse discurso para nenhum dos seus discípulos. Lembrem dessa passagem bíblica. Depois nós vamos ter uma outra pessoa que vai ser convidada para seguir Jesus. O primeiro se propôs a seguir. O segundo, agora Jesus diz: segue-me. E ele coloca uma condição para Jesus: deixa primeiro enterrar meu pai. O texto não diz que o pai estava morto e ele ia lá enterrar. É aquele tipo de pessoa que diz: olha, eu estou cuidando dos meus pais, e depois que os meus pais morrerem, aí eu vou fazer alguma coisa na igreja, aí eu vou dedicar alguma pastoral, aí eu vou me dedicar mais tempo. Não que ele esteja dizendo para você abandonar seus pais. A missão começa dentro de casa, mas ele está dizendo: não diga que seus pais é um empecilho para você me seguir. Cuide deles com muito amor, mas me siga da mesma forma. Conheço muita gente que cuida dos seus pais e que são bons agentes de pastoral, que dedica tempo para a igreja e tempo para cuidar dos pais acamados, enfermos. Não é desculpa. Às vezes nós arranjamos desculpas para não seguir Jesus radicalmente. E a outra pessoa vai querer seguir Jesus, mas primeiro ela quer despedir dos seus familiares. Aqui mostra o apego à família. A família é muito importante. Hoje então e amanhã nós celebramos esse final de semana o Dia Mundial das Famílias. A família é muito importante na nossa vida, mas a família também não pode ser impedimento para o seguimento de Jesus. Ele tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. A família pode vir em segundo. Se nós colocarmos a família antes de Deus, é sinal que nós não entendemos a proposta dele. Família é um valor valioso que nós temos: pais, filhos, esposo, esposa. Mas ele é mais importante que tudo isso. Quando essa pessoa diz, ao ser convidada, ela vai dizer: eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir dos meus familiares. Jesus vai dizer: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Se você ficar com um pé cada lado, você não vai caminhar para lado nenhum. Faça uma escolha. Na vida nós temos que fazer escolha. Quando nós fazemos uma escolha por algo, nós renunciamos todas as outras coisas. Quando um jovem decide ser padre, ele vai ter que deixar a família. Não vai poder levar a família consigo. E quando a gente assume algo para servir a Deus, servir aos irmãos, nem sempre nós temos que colocar a família em primeiro lugar. Por isso, aqui o segmento mostra que nele há muitos desafios, e o primeiro é o despojamento, é o esvaziamento. E aí a gente volta naquela primeira expressão de Jesus: eu não tenho onde reclinar a cabeça. A partir do momento em que nós conseguirmos nos despojarmos totalmente, nós estamos aptos para segui-lo e também aptos para o reino de Deus. É o que nos propõe a liturgia desse 13º domingo do tempo comum.
bastante desafiadora para nós que somos cristãos. Exercitemos isso na nossa vida todos os dias e vamos crescer mais na fé, com certeza.